Qual é o valor de uma pregação? Quanto custa uma pregação? Bom, eu sou Rogério Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, e você está no nosso momento Palavra de Vida. Na internet tem uma lista que fala sobre o valor de alguns pregadores. Por exemplo, nós temos Abílio Santana hoje, custando 17 mil reais, Marcos Feliciano, 25 mil, Ariovaldo Ramos, 5 mil reais, Carvalho Júnior, 10 mil, Silas Malafaia, 15 mil, Caio Fábio, não custa nada, só despesa de viagem e hospedagem, Jorge Linhares, 15 mil reais. Quanto custa a sua pregação? Quanto custa um pregador? Para Pedro, o valor de pregar seria a morte. Ele foi perseguido, passou por opressões, dificuldades, tortura e por fim, o mártir. E lá em Atos capítulo 5, versículo 29, registra que importante é obedecer a Deus do que a homens, e foi isso que ele fez. Cheio do Espírito Santo, impelido pelo conhecimento de que Cristo havia ressuscitado dos mortos, Pedro havia adquirido uma coragem inabalável, firme como uma rocha. As Escrituras não registram a morte de Pedro. Todos os registros da história da igreja primitiva indicam que Pedro foi crucificado. Eusébio cita o testemunho de Clemente, o qual diz que antes de ser crucificado, Pedro ele foi forçado a assistir à crucificação da própria esposa. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você ir assistir à crucificação da própria esposa, você como um pregador do Evangelho? De acordo com Clemente, ao vê-la sendo levada para a morte, Pedro chamou-a pelo nome e disse: lembra-se do Senhor. E quando chegou a vez de Pedro morrer, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como o seu Senhor havia morrido. E assim ele foi pregado em uma cruz invertida. Foi exatamente assim que Pedro fez, e por isso se tornou rocha e não milionário. Quanto custa o valor de uma pregação? Desejo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você e eu possamos entender que o valor de pregar, de anunciar o Evangelho, muitas vezes é perseguição, opressão, dificuldade, tortura, podendo chegar ao mártir, como Pedro e os demais apóstolos chegaram. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida. Um forte abraço.